1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça por um momento, vamos orar. Senhor Deus, Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse final de semana, por esse domingo, Pai, que nós estamos aqui agora reunidos para cultuar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que nessa noite, Pai, nós possamos ter uma breve compreensão, Senhor, da grandiosidade, da majestade e da insondável grandiosidade do Seu ser, Deus. Que nessa noite nós possamos meditar, refletir e aprender um pouco do quão grandioso o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus e amém. Amém? Queridos, o tema hoje da minha mensagem, como o pastor falou, ou não falou, não sei, mas é com base na reforma protestante, E o tema vai ser Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Talvez, para mim, seja um dos temas em que mais me chama a atenção. O meu objetivo nessa noite é mostrar quão necessário é a gente retomar a esse último sola, que é o Soli Deo Glória. Por que eu falo que é importante da gente retomar? Porque quando a gente pensa sobre dar somente a glória a Deus, eu acredito que é uma das coisas em que mais nós, como cristãos, deixamos de lado. Nós vivemos a nossa vida como se fosse uma vida avulsa de Deus. Nós viemos, veja, e neste momento sim, nós estamos na presença dEle, segundo o nosso pensamento. Neste momento é o momento em que nós nos vestimos como crente, nos portamos como crente, e até mesmo conversamos como crente. Neste momento é o momento de eu dar a glória a Ele. Mas quando se trata de todo outro cenário, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja no minha vida social, seja no meu lazer, nem sempre nós pensamos dessa forma. Nem sempre nós vivemos diante da face de Deus. Nem sempre nós acreditamos que vivemos dentro de um cenário na qual Deus é o Senhor de todas as coisas. E isso é uma das coisas em que me chama muito a atenção. Porque nós, como crentes que professamos uma fé nas Escrituras Sagradas, que professamos a fé em Jesus Cristo, que acreditamos na graça como meio de salvação, muitas das vezes nós deixamos de lado a glória que é devida a Ele. Aquilo que nós devemos fazer dentro do nosso dia a dia. Nós esquecemos de que ser cristão é viver para a glória de Deus. Isso talvez seja o que eu queria falar hoje, pensar hoje com vocês. Porque quando se trata de reforma protestante, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, conhecido como o grande reformador, ele envia as 95 teses ao arcebispo em Maís. E ali, diante disso, ele comunica a sua inconformação com a Igreja Católica. E naquele momento vivia debaixo de indulgências, debaixo da autoridade papal, que era infalível, vivia debaixo de inúmeros requisitos na qual somente os papas, somente a Igreja Católica poderia ensinar o que eles poderiam viver. E a Bíblia sequer tinha acesso aos cristãos até então. Ou seja, a autoridade da Igreja Católica era suprema. Tudo que o Papa falava era dito como verdade. E Lutero, diante disso, diante dessa inconformação, ele vai atrás e faz essa grande, ou melhor, continua essa grande reforma. Que antes dele teve os pré-reformadores, na qual também fez grandes coisas até ali. Mas nós acreditamos que Lutero foi a quem deu o pontapé, foi quem teve a coragem, de fato, de ser uma pessoa que foi contra aquilo que estava sendo imputado a ele por força. Quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos esse sola
nesses solas, né, que a gente conhece bem, que é o sola Escritura, somente as Escrituras, solus Christus, que é somente a Cristo, sola gratia, que é somente a graça de Deus, sola fide, que é somente a fé, e sola Deo Glória, que é somente Deus a glória. Quando nós pensamos nesses 5 solas, eu acredito que nós temos bem consolidado o que é o solas Escrituras. Eu acredito que nós vivemos um grande avivamento, aliás, das Escrituras Sagradas, ou melhor, da teologia, né? Muitas pessoas hoje se despertaram em conhecer as Escrituras, a estudar as Escrituras. Muitos seminaristas hoje têm aderido à ideia de buscar mais. Os cristãos, no meio neopentecostal, pentecostal, têm buscado estudar mais. Isso tem sido louvável, as pessoas buscando as Escrituras Sagradas. Quando nós pensamos sobre a graça de Deus, talvez é inquestionável que todas as grandes denominações cristãs acreditam que é somente pela graça que nós somos salvos. Somente mediante a fé e por meio de Cristo que nós somos salvos. Mas quando se trata da glória que devemos dar a Deus, eu acredito que há um déficit. E um déficit muito grande. E é por isso que eu escolhi esse tema nessa noite. E eu não digo isso simplesmente para vocês, eu digo isso para mim. Quantas das vezes, em momentos em que eu deveria viver, pensar aquela situação, eu deveria glorificar a Deus, nem sempre foi o que aconteceu. Então hoje eu gostaria de pensar com vocês, quando nós deixamos de dar glória a Deus? Quando quando nós deixamos de dar a Deus a glória que é devida a Ele. E para poder abrir uma aspas aqui, eu não quero falar simplesmente de sola Deo Glória no sentido soteriológico, sobre a salvação. Gostaria de expandir um pouco, como tudo na nossa vida, né? Como nós lemos aqui no início de 1 Coríntios, não vai ser uma exposição hoje, vai ser uma mensagem mais temática. Tudo que nós fazemos, dar de fato glórias a Ele. Então a minha mensagem é mais nesse sentido, né? Uma mensagem mais ampla, não é simplesmente sobre a salvação, sobre a soteriologia. E existem 3 momentos em que nós deixamos de glorificar a Deus, que eu alistei aí. O primeiro deles é quando nós achamos que Ele precisa das nossas obras para nos justificar. Quando nós pensamos sobre a reforma protestante, muito se diz sobre as obras, né? Sobre as indulgências, sobre os seus sacrifícios, sobre as suas promessas. Muitos se diziam naquela época em que nós precisamos de comprar um pedacinho do céu. Muito se dizia que nós precisamos de fazer algo para ter o favor de Deus. E quando nós entramos no nosso meio hoje, quando nós entramos no meio neopentecostal, o meio da prosperidade até mesmo, nós vemos que eles oferecem coisas para nos dar bênçãos. Ou melhor, você dá e recebe. Então, o que se vive hoje no nosso tempo, não é nada diferente daquele tempo. Não é nada diferente daquelas épocas. Só mudou a roupagem, só mudou o método, só mudou as fórmulas. Naquela época eles vendiam um pedacinho do céu. Hoje eles te vendem uma empresa. Você dá que você vai daqui a pouco conseguir a sua empresa. Você dá que você vai receber 10 vezes mais. Você dá que a sua filha, seu filho, seu pai, seu avô vai ser curado. Você dá que você vai receber o favor de Deus. E hoje é isso que nós vivemos, uma grande troca. Eu dou e Deus te dá muito mais do que você deu. E esse é o cenário contemporâneo da igreja cristã. Até mesmo nós, queridos, quantas vezes nós oramos a Deus e pedimos, ó Deus, cura meu pai, cura o meu avô, cura meu tio, cura minha tia. Ó Senhor, eu faço isso se isso acontecer. Quantas das vezes nós trabalhamos com esse método de troca com Deus? Quantas das vezes nós achamos que nós podemos ser justificados por aquilo que nós fazemos, ou que Deus vai mudar os seus planos decretivos simplesmente porque nós queremos que Ele mude? Quantas das vezes nós vivemos nessa perspectiva? E quando nós olhamos nesse cenário, nós acreditamos e vemos que Lutero teve uma grande revelação ao ler Romanos 1.
Quando ele leu ali Romanos 1,17, que fala: porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós acreditamos que Lutero, naquele momento, ele teve uma grande transformação da sua mente. Podemos pensar aqui que Lutero ele não tinha um pecado específico, mas o flagelo dele, o sacrifício dele, a dor dele era porque ele não conseguia se achar puro diante da majestade, da santidade de Deus. Ele não conseguia se ver pronto para estar próximo a Deus diante da tamanha pecaminosidade do seu coração. E essa foi a revelação que Deus deu a Lutero. O justo viverá pela fé. Você é simplesmente justificado pela fé, por meio de Jesus, através do Evangelho de Cristo. E Lutero, através daí, teve seus olhos abertos. Teve seus olhos abertos e então ele começa o trabalho incessante por uma grande reforma. Reforma na qual precisamos ainda hoje. E diante disso, eu penso aqui, ou melhor, nós notamos dentro desse verso de número 17, qual foi a eficácia do Evangelho, qual é a eficácia do Evangelho. E primeiro, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. É interessante que quando nós falamos de glória a Deus, tudo, desde o início até o fim, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo para a glória e a majestade dEle. Quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos que o Evangelho que Jesus veio trazer, que as boas novas, que é a crucificação, que é a vinda, que Jesus está conosco, vivendo, sendo crucificado, morrendo e ressuscitando, e Ele voltará, essas as boas novas na qual nós acreditamos, nós acreditamos que tudo foi um plano de Deus, desde o início e até agora. Veja quão grandioso é esse plano, que muitas das vezes nós não compreendemos. Quando nós falamos da glória de Deus, aliás, nós não compreendemos tudo. Nós não conseguimos decifrar tudo, porque tudo acontece dessa forma, porque Deus quis que Adão e Eva pecassem, porque muitos porquês vão existir em nossa cabeça, em nossos pensamentos. Mas uma das coisas em que nós não podemos negar é que Deus fez tudo para a sua glória. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. John Stott vai falar assim que a manifestação suprema, pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, ele o fez para demonstrar a sua justiça. Ele se entregou simplesmente para demonstrar a sua justiça por nós. É aquele favor que nós não merecíamos. Mas uma segunda eficácia do Evangelho é que o Evangelho revela a justiça de Cristo imputa a nós. Ou seja, a grande troca. Ele pegou os nossos pecados, ele pegou as nossas imundícies e nos deu a santificação, e nos deu a graça, e nos deu redenção, e nos deu liberdade, e nos deu purificação dos nossos pecados. Talvez, queridos, quando nós pensamos nesse saldo bancário que Cristo nos deu, é um saldo infinito. É um saldo da qual nós nunca vamos conseguir gastar tamanha herança. Eu penso que o grande milagre do Evangelho, ele não é bênção, ele não é cura, ele não é riquezas, mas ele é a salvação das nossas almas. Essa é o grande milagre do Evangelho. Quando nós pensamos nessa grande troca de Deus, a justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, pagando completamente por meio do seu sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta bancária infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos totalmente quites com a lei e com a justiça divina. Nada, queridos, faria com que a gente gastasse tamanha riqueza. Nada. Imagina a sua conta bancária infinita, com mais de bilhão de reais. Talvez você não conseguiria gastar aquilo. Pelo menos eu não conseguiria com a vida que eu levo hoje, né? Claro. Mas se fosse com outro estilo de vida, pode ser que sim. Mas é essa
é o saldo bancário que nós temos. Nós nunca conseguiríamos gastar tamanha graça. Mas o Evangelho também é a justiça de Deus, que é recebida pela fé. E essa fé não é operada pelas obras. A justiça que nós recebemos é ao crer na morte expiatória de Cristo. E a doutrina da justificação, ela se resume em 3 pontos. Justo é aquele a quem Deus declara justo. Justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro, Cristo. Justo é aquele que é justificado pela fé. Nada é pelas obras. Tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, tudo que nós vamos fazer ainda, nada é produção para a nossa salvação. Muito pelo contrário, nós somos salvos, somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e por isso nós trabalhamos. E trabalhamos muito na obra de Deus. Pelo menos é isso que nós precisamos fazer. E quando nós pensamos no trabalho, na obra, aqui, abre mais um parênteses. Queridos, se a gente pensa na tamanha graça que nós recebemos, tamanha justificação, tamanho milagre, que qual cremos que ser o maior dos milagres, por que isso não é transformado em obras de fato? As obras, elas não vão nos justificar, mas somos justificados para que as obras sejam manifestas em nossas vidas. E muitas das vezes nós temos um déficit grandioso de trabalhadores. É sempre 80% trabalhando para, ou melhor, é 20% trabalhando para os 80%. A gente tem que mudar isso, queridos. Você tem que colocar sua mãozinha no coração hoje e pensar, poxa, e o que eu tenho feito pela obra de Deus? O que eu tenho feito pela minha igreja? O que eu tenho feito pelos meus irmãos? O que eu tenho feito pelos meus pastores? Começar a mudar esse cenário. Afinal, quão grandioso foi o milagre da salvação na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Mas a gente precisa de entender que tudo o que acontece em nós, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos de bom, é uma obra diretamente de Deus. Filipenses 2:13, ele fala, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É interessante que a gente pensa nesse querer de Deus em nossas vidas, né? Ele produz em nós esse desejo de fazer, de agir, de produzir, e nós precisamos de nos prontificar para isso. Paulo em Efésios, ele fala, Efésios capítulo 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É interessante que aqui talvez nós temos 4 dos solas já nesse trecho, né? Pois vocês são salvos pela graça, sola gratia, por meio da fé, sola fide. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, somente a Deus a glória, e também de Cristo. Ou seja, 4 dos solas aqui, bem explícitos nesses versos, a gente precisa de entender que nada que nós façamos vem de nós. Nada que nós façamos de bom vem de nós. É somente a graça de Deus em nossa vida. Alguns vão falar assim, poxa, mas isso é injusto, né? Porque tudo que eu faço de bom é Deus, e o que eu faço de mal sou eu mesmo. Isso não é injusto? Talvez os céticos, sim, possam acreditar que é injusto. Mas para nós que acreditamos num Deus criador de todas as coisas, que nos teceu com as suas próprias mãos, que nos deu vida com fôlego de vida, nos soprou a vida, isso para nós é uma grande bênção falar que tudo é para a glória dele, tudo é para a exaltação do nome dele, tudo é para glorificar e santificar cada dia mais o nome dele. Afinal, nós somos salvos para glorificar a um Deus criador de todas as coisas. Mas, quando, queridos, que nós deixamos de dar glórias a Deus? Primeiro é quando nós acreditamos que por nosso próprio braço nós vamos ajudar a Deus a nos salvar. Quando as nossas obras pesam muito mais do que a justificação de Jesus. É interessante que esse ponto chama muito a nossa atenção, porque as pessoas elas tendem a dizer que nós precisamos fazer algo para que nós ajudemos a salvação. Mas é muito contraditório, porque se Jesus, sendo Deus, se entregou por nós, e ressuscitou, e vive, e voltará,
Como que um Deus que fez uma obra grandiosa dessa não tem poder para nos salvar? Nós ainda precisamos adicionar algo para sermos salvos. Não faz sentido. A salvação por obras não faz sentido nenhum. Porque se nós analisarmos direitinho o nosso coração, como diz Davi, se nós esquadrinharmos o nosso coração, nós vamos ver que o caminho mau, todos os dias, paira sobre ele. Nosso coração é cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de coisas na qual nós possamos duvidar diariamente se nós somos salvos de fato. Por isso que é só a graça para nos salvar. Só a graça de Deus. Mas há um segundo motivo de nós não darmos a Deus a glória que é devida. O segundo motivo é quando nós exaltamos mais a criação ao invés do Criador. Queridos, quando nós exaltamos mais a criação ao invés do Criador. E talvez esse seja um dos cenários mais comuns na qual vivemos. Imagina só nós, aqui, neste momento. Alguns são mais viajados do que outros, né? Nosso irmão Léo, mais a Luciana ali. Tem outros que costumam viajar para outros lugares, conhecer lugares bonitos, maravilhosos. Eu fico pensando num lugar que eu sou doido para ir, ali nas cataratas dos Foz, na Foz do Iguaçu, né? As margens do rio Iguaçu. Imaginando aquelas cachoeiras lindas, maravilhosas diante de mim ali. Fico pensando quão grande é a majestade de Deus. Fico pensando todos os dias naquele cenário, né? Que é o mais próximo da minha realidade hoje. Aquele cenário ali que me deslumbra muito pelas fotos. Eu fico pensando um dia se eu chegar diante dele e simplesmente, diante daquela maravilha, eu tirar do meu bolso um espelho e ficar olhando para esse espelho, me admirando, fazendo caras e bocas, me achando o máximo. E é isso que os humanos hoje fazem. Às vezes estão rindo, mas é isso que a maioria faz hoje. Diante de um pano de fundo maravilhoso da criação de Deus, eles tiram um espelho e começam a se admirar. Se acham lindos, maravilhosos, se acham melhores até mesmo do que Deus. Diante da grande majestade, eles trocaram o Criador pela criação. Sabe por que eu estou falando isso? Chega a ser engraçado, né? Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque nós não mais desfrutamos da grandiosidade dos cenários de Deus. Quando nós chegamos em lugares assim, o que nós fazemos? Tira uma foto minha aqui, faz as poses, faz as caras, a melhor foto eu vou postar. Não, essa eu não fiquei boa, mas espera aí, nós não estamos avaliando, não é o cenário, não é a Foz, não é aquele rio maravilhoso atrás de você, ou é você? E realmente somos nós. Nós exaltamos a nós mesmos. Nós trocamos a criação. Nós trocamos o Criador pela criação. E nós exaltamos a nós. Paulo vai falar em Romanos 1:21, trocamos a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. É de fato isso, queridos. Olha só nossas redes sociais, olha só nossos Instagrams, olha só as nossas fotos. A gente enche de efeito as fotos para ficar bonito, para quando a gente encontrar a pessoa pessoalmente, ser aquela pessoa não sei nem como é que eu posso falar uma palavra mais tranquila aqui. Vai ser aquela pessoa desprovida de beleza. E eu te pergunto, para quê? Para quê? Simplesmente porque nós queremos passar uma imagem de pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Mas é isso que o nosso cenário tem representado. O modo como Deus nos criou, Ele nos fez de fato para sermos pessoas que buscam a glória. Mas é a glória de Deus. Ele nos criou para a glória dele, não para a nossa própria glória. Mas nós invertemos isso. Visitamos lugares paradisíacos, visitamos inúmeros outros lugares para poder ver a beleza da criação de Deus. E aquelas belezas, muitas das vezes, não satisfazem nossa alma. Muitas vezes não satisfazem, porque aquilo ali para nós não faz sentido. Quantas das vezes, queridos, a gente
coloca metas em nossas vidas. Olha, eu vou emagrecer, vou perder 20 quilos e eu vou ficar feliz da vida. Nós chegamos nessa meta e essa meta já não é mais plausível para nós. Nós já esquecemos aquilo. Porque nós não estamos satisfeitos com nada. Nada mais satisfaz a nossa alma. Porque nós estamos distante da glória de Deus. Isaías 43, 7, ele vai falar assim: eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Porém, o pecado confundiu e obscureceu o entendimento das pessoas. É isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:4. Achando-se sábios, tornaram-se tolas. E agora, cegas, impedidas de enxergar a glória do soberano Criador. E essas pessoas sofrem todo tipo de desordem e depravação. Porque elas estão cegas, elas não conseguem enxergar a glória de Deus, elas não conseguem desfrutar da glória de Deus, elas não conseguem imaginar quão grandioso é Deus nos pequenos detalhes. Esses dias eu vi uma cena no Instagram que me chocou muito, eu até compartilhei nos meus stories. Um rapaz falava sobre ele não ter problemas, e era um rapaz que palestrava sem braços e sem mão. Ele falava assim: você não tem problema. Eu não tenho problema. E ele não tinha braço, não tinha mão. E as outras pessoas na qual figurava o vídeo eram pessoas na qual mal conseguiam andar, precisavam de ajuda para tudo. E elas estavam sorrindo, alegres, contentes. Nós, perfeitos, braços, mãos, pés, cabeça, conseguimos pensar, conseguimos discordar, conseguimos concordar. E nós ainda vivemos com esse bicão, como se fosse um papagaio, ou melhor, um tucano, né? É tão grande o bico. Imagina como nós somos cegos pelo Deus desse século. Como nós somos cegos pelo Deus desse século. Nós tínhamos que nos alegrar todos os dias ao sair de casa. Eu trabalho todos os dias pesado, e eu vou alegre, vou feliz. Por quê? Porque eu sei que Deus é quem me sustentou até aquele amanhecer. É Ele que me sustenta todos os dias. E eu não troco a glória dEle pela minha glória. Ele é que é glorificado em todos os meus dias. Nós precisamos de entender que exaltar a Deus, não sermos exaltados. Não trocar a nossa exaltação pela exaltação. Não trocarmos a exaltação de Deus pela nossa exaltação. Quando finalmente nós decidimos aí, então, buscar a Deus, em vez de nós recorrermos ao Deus que foi manifesto em Cristo, a sua grandiosidade, ao invés de buscar em Deus aquele que se, de fato, fez homem e carne, para podermos buscar se endireitar nele, o que nós fazemos? Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 4:3. O que nós fazemos? Pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Nós rejeitaremos a verdade e correremos atrás de mitos. Quando então nós decidimos buscar algo, o que nós buscamos? Pessoas que estão simplesmente enchendo o nosso ego. Nós estamos num grande avivamento de coaches hoje. E coaches são bons, alguns. Mas os coaches evangélicos não. Esses só pode descartar. Esses coaches que acham que tudo é simplesmente pela palavra profética, simplesmente é tudo pela palavra de profissão positiva, tudo isso, descarte, queridos. Sabe por quê? Porque nós precisamos ouvir verdades. Nós não precisamos de alguém que dá um tapinha nas nossas costas e fala assim: você é bom, você é muito bom, vai. Não, nós precisamos falar assim: olha, você está errado nisso. Nós precisamos de gente que confronte com a verdade. A verdade está nas Sagradas Escrituras. Não está em ensinamentos feitos por homens. Tem alguns que até é bom, falam coisas que a gente até, por um momento, se sente convencidos. Mas a grande verdade é que essas pessoas não passam de pessoas que nos enganam o tempo todo. Nos vendem palavras na qual nós não conseguiremos obter. Está aí o grande exemplo do nosso Pablo Marçal, presidente da República. Cara, eu gostava tanto daquele cara. Meu Deus, que decepção do Marçal. Que decepção.
Gostava tanto dele, tinha umas palestras boas, o cara fala assim, esse cara aí é bom. De repente, o que o cara faz da vida dele? Meu Deus. Mas enfim, quando nós buscamos a Deus, nós precisamos, quando essas pessoas começam a entender que elas precisam de buscar a Deus, elas querem buscar pessoas que falam coisas que elas gostam de ouvir. E o que nós precisamos, queridos, nós precisamos é da verdade. Nós precisamos é de ser de fato confrontados. Quantas das vezes nós, no grupo dos obreiros, falamos, pastor, se o senhor vê coisas ruins em nós, pode nos corrigir, pode nos falar, pode nos exortar. De fato, às vezes ele pega leve com a gente. Nós temos muitas as coisas a melhorar, mas a gente precisa disso. Eu abro o leque para vocês também. Se em algum momento vocês me veem em um momento da minha vida em que eu esteja fazendo algo que contradiz aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho empregado, que eu tenho ensinado, pode me repreender. A gente está sujeito a isso, afinal, nós estamos aqui para isso. Nós somos uma comunidade na qual temos que estimular uns aos outros para sermos melhores. Não para passar a mão no pecado da pessoa e falar assim, é isso mesmo. Quantas das vezes eu cheguei na Bruna e falei assim, não é assim. Quantas das vezes ela chegou em mim e falou, não é assim. Quantas das vezes? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mas, nós privados da glória de Deus, estamos correndo da glória de Deus, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos amar mais aos homens. Nós vamos buscar mais glórias dos homens do que de Deus. É isso que nós fizemos, é isso que nós estamos destituídos da glória de Deus, porque nós queremos glórias dos homens, não as glórias de Deus. Uma pessoa, queridos, que corre de glorificar a Deus, ela busca a exaltação do homem. Veja só o que Jesus vai falar, lá em João vai falar, lá em João 12, 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, por medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ah, queridos, quantos de nós vivemos como esses líderes judeus, querendo a aprovação dos homens, buscando a aprovação dos homens, querendo ser exaltado pelos homens, querendo ser reconhecido pelos homens? Quantos de nós? No nosso trabalho, nós aderimos às piadinhas pornográficas para não sermos chatos no trabalho. Nossa faculdade, nós aderimos às brincadeiras promíscuas para não sermos chatos com os amigos da faculdade. E assim por diante. Nós não queremos ser rejeitados pela sociedade. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser o bonzinho. Nós queremos aderir à visão de um crente moderno. Ah, não, eu sou crente, mas tudo pode, não é bem assim. Nós precisamos de vestir a nossa carapuça de crente e ficar com ela permanentemente. Não é só nos lugares em que nós achamos convenientes, mas é em todos os lugares. Quantos vivem nessa aceitação de homem, correndo para lá e para cá, para poder ser reconhecido pelos homens. Mas essa humanidade e esse cenário na qual vivemos, tanto de seculares como de cristãos, é uma geração doente. Quantas das vezes a gente se pega pensando nisso? Quantas das vezes nós pensamos nisso? Nós estamos doentes, queridos. Estamos doentes. Nós só vamos buscar a cura quando nós compreendermos que nós estamos doentes. Nós fingimos ser crentes, nós fingimos ser pessoas que creem em Deus, nós fingimos professar uma fé em Deus, nós fingimos, mas não passa de uma fé adoecida, uma fé que não vale de nada. Uma fé que muitos vão ouvir naquele dia: aparte-se de mim, eu não desconheço. E queridos, o quão doloroso vai ser naquele dia. Ah, quão doloroso vai ser. E eu oro a Deus que eu não seja essa pessoa. E ajude de fato a viver uma fé verdadeira. Uma fé que busque a exaltação de Deus e não o reconhecimento e a exaltação própria. John Piper, ele vai falar assim: todos nós necessitamos da glória de Deus. Não da nossa própria glória.
Ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a sua autoestima. Por que nós vamos lá, então? Porque quando contemplamos algo maravilhoso, existe uma cura maior para a alma do que quando contemplamos a nós mesmos. É maravilhoso. Eu sou um dos caras muito adeptos. Quem me seguia e me segue no Instagram, me vê que eu gosto muito de postar o nascer do sol. Hoje não mais, né? Eu até comentava com uma irmã aqui, que ela me perguntou por que eu não estava correndo mais. Eu falei assim, olha irmã, eu até estou correndo, mas eu não estou postando mais, sabe? Porque as pessoas acham que eu só corro da vida, que eu não faço mais nada. Aí eu não quero ser reconhecido como um corredor. Não que isso não seja ruim, mas eu quero ser reconhecido por outras coisas também. E tudo que as pessoas chegavam em mim é, e aí, como é que tá as corridas? Como é que tá isso? Como é que tá? Aí eu falei assim, vou dar uma pausa para ver, né, se as pessoas mudam o papo. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito disso, né? Gostava muito de mostrar o nascer do sol, o pôr do sol. Eu sempre gostei de contemplar as maravilhas de Deus. E John Piper ele vai falar algo extraordinário aqui. Ele vai falar assim, que ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a sua autoestima. Ninguém vai. Nós não desfrutamos das maravilhosas graças deslumbrantes da criação de Deus para aumentar a nossa autoestima, mas para reforçar, de fato, a imensa grandiosidade do Criador. É isso que nós fazemos quando nós deparamos com o nascer do sol, com o pôr do sol, ou com um cenário maravilhoso na qual estamos passando. É isso que nós fazemos. Então, muitas das vezes, o que os teólogos coaches hoje têm ensinado, olhe para dentro, olhe para si mesmo. Você tem poder, você pode, você consegue. E queridos, eu não estou te desencorajando a pensar que você pode, você consegue, não. Mas isso não é uma palavra que nós precisamos de pegar para o nosso confronto. E muitas das vezes essas palavras são rasas, superficiais, na qual não vai fazer nenhum sentido para nós posteriormente. Nós precisamos de entender que olhar para as grandiosidades de Deus, para a majestade de Deus, para insondáveis, maravilhosas de Deus, é algo que nos enche de fato. Timothy George, que era um jornalista e teólogo batista reformado, muito respeitado nos Estados Unidos, ele fala assim, Lutero recusou-se a submeter ao tribunal da justiça humana, como se a majestade que é o Criador de todas as coisas tivesse de se curvar a uma das escórias de sua criação. Deixem Deus ser bom, clamava Erasmo, o moralista. Deixem Deus ser Deus, replicava Lutero, o teólogo. E aqui, queridos, quando a gente vê nesse cenário na qual Lutero vivia, era de fato isso. Alguns ensinavam que Deus deveria ser um Deus bonzinho, simplesmente. Um Deus que é abençoador, que é um Deus Papai Noel, que nós pedimos e Ele nos dá. Mas Lutero falou assim, não, deixa Deus ser Deus. E Ele é Deus que dá, Ele é o Deus que tira, Ele é o Deus que nos repreende, Ele é o Deus que nos abençoa. E é isso que é Deus. Ele não é simplesmente o Deus que nos abençoa somente, o Deus bonzinho, o Deus amoroso que muitos têm pregado aí. Ele é um Deus majestoso que pode todas as coisas. Esse é o Deus em que nós cremos. Não é um Deus pequeno, reduzido somente ao amor, como muitos têm ensinado. Ele é um Deus, que é o Deus criador de tudo, de todas as coisas. Mas, passando um pouco adiante aí, Pedro, o apóstolo, revela que o Evangelho é o meio de Deus ofertar a si mesmo aos pecadores. Veja, 1 Pedro 3, 18, ele fala assim, pois Cristo também sofreu, morreu por nossos pecados, de uma vez por todas, a fim de conduzi-los, os pecadores, a Deus. Nenhuma das realizações de Deus são narradas nos Evangelhos. Nenhuma das bênçãos do Evangelho em si mesma, a expiação, perdão, justificação, santificação, vida eterna, nenhuma dessas bênçãos são boas novas, se não forem meios pelas quais podemos ver e experimentar a glória de Deus. Tudo, queridos, o que nós lemos nas Sagradas Escrituras é para a exaltação, a glória e a manifestação do grande poder de Deus.
Nada é para nossa exaltação. Quando os apóstolos vão dizer e pregar, eles falavam, não é eu quem faço, é Deus que habita em mim. Tudo que eles faziam é para a exaltação, para a glória de Deus, nunca para a própria exaltação. Nós precisamos de compreender isso nas nossas vidas. Não só glorificando a Deus, mas vivendo para a glória de Deus. Como nós vivemos para a glória de Deus, queridos? É quando nós vivemos aquilo que nós acreditamos, pregamos, ensinamos. É quando nós, no nosso serviço, diante de uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, nós falamos assim, não, isso está contra os meus princípios. É diante de uma oportunidade de ser promovido no serviço, passando alguém para trás, nós falamos assim, não, isso está contra os meus princípios. É aí que nós glorificamos a Deus. É aí que Deus é exaltado em nossas vidas. É aí que Deus é, de fato, manifesto em nossas vidas. É isso que Cristo nos mostra, quando Ele viveu, morreu e ressuscitou por nós. Ele viveu e foi para a cruz como um cordeiro mudo, entregue ao matador. E quão gratificante foi para nós receber tamanha dádiva. Quão gratificante. E, queridos, talvez o exemplo supremo de viver para o outro seja Cristo. Cristo é, de fato, nosso maior modelo de viver para os outros. David F. Wells, ele afirmou, este é o Deus majestoso, santo, no seu ser. Este Deus cujo amor não conhece limites, porque a sua santidade conhece limites, não conhece limites, que tem desaparecido no evangelho moderno. Ele foi substituído em muitos lugares por um Deus que é fofinho, frouxo, cujos propósitos morais tornaram-se meros conselhos de um tiozão, que nós podemos considerar ou negociar como acharmos convenientes, cuja palavra é um brinquedo para aqueles que desejam apenas escutar a si mesmos, cuja igreja é um shopping em que religiosos, com seus bolsos cheios de moedas, de necessidades, fazem seus negócios. Buscamos felicidade, não justiça. Queremos ficar contentes, não completos. Estamos interessados em satisfação, não em santa satisfação com tudo o que está errado. É por isso que nós precisamos de reforma, em vez de avivamento ou atualização. Os hábitos do mundo moderno, agora onipresentes no mundo evangélico, precisam ser mortificados, não revividos. Eles precisam ser irradiados, não simplesmente embrulhados como um novo entusiasmo religioso. E eles estão neste ponto tão invencíveis que nada menos do que a intrusão de Deus, da glória de Deus, será suficiente. De fato, esse é o cenário que nós vivemos, queridos. Muitos têm um Deus como um Deus bonzinho, um Deus que serve. Nós viemos à igreja simplesmente para receber. Quantas das vezes hoje eu vou lá para receber uma palavra, vou lá para receber uma profetada. Nós vivemos nesse cenário de ir à igreja para receber de Deus. Nunca para doar, nunca para entregar, nunca para servir, nunca para glorificá-lo. E esse é o cenário da igreja moderna. Afinal, o que nós fizemos, nós exaltamos o nosso eu e deixamos o Deus de lado. Vocês são o sal da terra, diz Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu te pergunto, nós somos o sal da terra, queridos. Nós somos o sal da terra, como diz Charles Spurgeon. Nós não somos o docinho, nós somos o sal. Ou seja, o que o sal desperta em nós? Sede, desejo. Desejo de quê deve ser despertado? Desejo de Deus. Nós precisamos produzir desejo de Deus nas pessoas. É como nós vimos o testemunho do nosso irmão ali, Samuel com o Léo. Eu não canso de falar. Como o Léo se converteu, olhando para a vida do Samuel. É isso que nós precisamos ser. A Bíblia, em que as pessoas não leem. É isso que nós precisamos.
Queridos, eu queria falar mais desse ponto, mas eu vou para o último aqui, eu acho que já estourei o tempo, mas nós começamos mais tarde também. Mas enfim, mas é isso, a gente precisa de fato trocar a nossa exaltação pela glória de Deus. E por último, queridos, como nós não glorificamos a Deus, e agora nós não glorificamos a Deus quando nós não compreendemos que Ele criou o universo para a sua própria glória. Toda a criação tem por meta revelar a glória de Deus. Eu sempre falo que tudo que nós vemos de lindo, né? Ali em Capitólio tem vários cenários bonitos, em que quando a gente olha, a gente fala assim, poxa, se não for Deus, quem foi? Se não foi Deus, quem criou essa maravilha? Quando nós olhamos para as nossas mãos, por exemplo, vários traços, esse M aqui marcando, esses riscos, coisas maravilhosas. Quando nós olhamos para os nossos olhos, quando nós olhamos para os nossos rostos, nossos cabelos, quando nós olhamos para tudo que o nosso corpo produz diariamente, quem criou todas essas coisas? Foi Deus, e tudo para a sua glória, tudo para ser glorificado em nós. Isso é tão bom, tão maravilhoso. Ele criou tudo para a glória dele, nós precisamos de compreender isso de forma fiel. Isaías 43:7, ele fala assim, a quem criei para a minha glória e formei, a quem formei e fiz. Todas as coisas, queridos, mesmo as criações inanimadas, né, como estrelas, sol, tudo foi criado por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, como o universo, ele gira tudo perfeito. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para todas essas coisas, a gente fala assim, se não for Deus, quem é? Se eu não poder dar glória a esse Deus que é maravilhoso, que é grandioso, para quem que eu daria glória? E Ele merece toda a glória, toda a majestade, todo o nosso amor. Ele é quem merece. Pois Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Apocalipse 4:11 fala assim, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, pelo Senhor, para o Senhor e para a Sua imensa glória. Jeremias 10:2 fala, o Senhor fez a terra no seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e a sua inteligência estendeu aos céus. E por último, Romanos 11:33 e 36 fala assim, ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre e amém. Oh, queridos, esse trecho final de Romanos é maravilhoso. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu algum conselho a Deus? Ele nos criou para a satisfação da sua glória, somente. Ele não precisava de nós. Ele não precisava de nós, queridos, mas Ele nos fez. Nos fez e nos fez com maravilhosas bênçãos também. Eu acho que nós precisamos hoje, nesse dia 27 de outubro, o dia mais próximo da Reforma Protestante, é retomar de fato ao solo Deo Glória. É entender que a nossa vida é uma vida para a glória de Deus, porque Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é insondável em seus pensamentos e feitos. Só Ele, queridos, só Ele. Queria concluir aqui, quando nós deixamos de glorificar a Deus, quando achamos que Ele precisa das nossas obras para nos justificar, quando exaltamos mais a criação do que o Criador, e quando não compreendemos que Ele criou o universo para a sua glória somente. Queridos, de fato, uma das coisas em que nós precisamos retomar hoje é viver para a glória de Deus. Viver diante da face de Deus. Os reformadores falavam que é viver coram Deo, é diante da face de Deus. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos de entender que tudo o que nós fazemos tem, sim, uma câmera nos vigiando. E se aquela
falácia do purgatório for verdadeira, de que nós passará um telão de tudo que nós fizemos na terra, se isso for verdade, queridos, queridos, como nós estaríamos lascados. Mas, graças a Deus por Jesus, Ele não mais enxerga a nós, Ele não me enxerga, Cássio, Ele me enxerga Jesus em mim, Ele enxerga Jesus em vocês. É isso, essa é a grande lupa de Deus em nossas vidas. Graças a Deus por Cristo, graças a Deus por Cristo, e graças a Deus pela imensa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar mais uma vez. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, falasse com o Senhor. Ó Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Sabemos, Pai, que quando falamos da Tua glória, do Teu grandioso, insondável pensamento, a gente não consegue mensurar a grandiosidade de tudo que o Senhor é, Pai. Mas nós acreditamos que o Senhor fez tudo de forma perfeita. Mesmo em muitos momentos nós não compreendemos coisas em que acontece. Nós acreditamos que tudo foi de forma perfeita, tudo foi de forma majestosa. E acreditamos, Pai, que precisamos hoje de uma reforma nas nossas vidas. Uma reforma que busca a Tua glória, Pai. Que busca viver diante da Tua face em todos os momentos de nossas vidas. Uma reforma na qual nos chama de novo a viver para a Tua única e exclusiva glória. Tire, Pai, de nós toda vaidade, todo egocentrismo, tudo aquilo que busque qualquer tipo de exaltação para nós mesmos, Pai. Nos faça viver para exaltar o Teu santo nome. Nos faça ser cristãos verdadeiros dentro do nosso trabalho, dentro das nossas faculdades, dentro das nossas escolas, dentro dos nossos momentos de lazer, nossos esportes. Nos faça ser pessoas que demonstram a imensa graça do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Não nos deixe, Pai, viver essa geração. Não nos deixe ser esses que são pessoas que simplesmente professam o Seu nome, Deus. Não nos deixam ser cristão não praticante, Pai. Mas que Tu possa, Pai, imprimir em nós a Tua palavra e que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, Senhor. Nos faça viver para Ti, Senhor. Nos faça mudar os nossos pensamentos, nos faça transformar a nossa mente, nos faça de fato viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Deus. Não nos deixe ser quem nós temos sido. Transforme as nossas vidas, transforme os nossos corações, transforme a nossa mente, nos faça de fato viver para a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém, queridos? Amém. Teremos avisos? Amém? Não?